Aqui é o Edmar, estou aqui de novo para conversar com vocês nesse dia de Páscoa. Eu vou falar de astrologia, e o que eu tenho para falar para vocês envolve muito esse simbolismo da ressurreição de Cristo, que tem um sentido, um significado muito importante para muitas pessoas, né? Muitas pessoas atribuem aí a excelsitude de Cristo relacionado com a crucificação, né? Isso sempre foi um problema para mim. Eu nunca assumi Cristo como somente aquele que se sacrificou, né? Seja por ele, ou por mim, ou por todos. Isso nunca fez muito sentido para mim. Para mim, Cristo tem um significado muito maior, né? Eu vou tentar falar sobre o significado um pouco aqui com as minhas humildes palavras. Mas Cristo, a palavra Cristo significa iluminado, né? Então, alguém que traz uma luz, né? Que tem a consciência iluminada, né? Bafejada pelo né? Vamos tentar seguir a linha da religião católica, mas bafejada aí por Jeová. Então, Cristo, ele desde o início, né, ele sempre demonstrou que ele daria ao mundo, né, boas novas, né? A própria palavra Messias, né, significa boas novas, né? E ele sempre falou ele sempre tentou provar, né, que a antiga lei tinha, tinha acabado, né, com ele, a lei do Velho Testamento, e que a nova lei estava surgindo naquele momento, né, da sua vida. Esse talvez fosse o principal motivo, né, das pessoas conspirarem contra ele, né, e ter acontecido o que aconteceu com ele. Infelizmente aconteceu, né? Mas eu na minha vida eu sempre tento olhar para Cristo, né? Não desvalorizando a crucificação e a ressurreição, não, mas procurando um significado além, né, desse momento, né? E um dos momentos assim que eu considero para mim como até mais importantes, né, do que a ressurreição é o momento de Pentecostes, né? Então a Páscoa não existia, né, na época de Cristo. Existia uma festa, né, dos judeus, né, que falava sobre colheita, né? E a Páscoa que a gente conhece, ela foi instituída pela Igreja Católica. E após a Páscoa, contava-se mais 50 dias e tinha uma festa chamada Pentecostes, né? E nesse dia, né, na presença de Cristo, os apóstolos, né, e Maria estavam presentes numa sala e nesse momento todos em comunhão, né, com o mestre ali que era Jesus, né, todos eles foram abençoados aí pelo Espírito Santo, né, e desceu uma íngua de fogo aí na cabeça de cada um, né, e eles falavam várias línguas e todos eles se entendiam. Então o significado desse acontecimento para mim, né, ele é muito mais profundo, né, me fala sobre coisas bem mais excelsas do que a ressurreição, né? Eu sei que a gente encara a ressurreição como a gente encara a morte como um fim, né? Então
e um fim que ninguém consegue superar. Então, eu sei que a ressurreição, né, ela é muito mais chamativa, né, muito mais atraente do que, por exemplo, o Pentecostes, né? Mas o Pentecostes ele está falando ali sobre Cristo, né, como a união, né, como sendo um representante ali do Deus interno de cada um, né? Então todos ali estavam presentes, tinham o seu Deus interno ali simbolizado pela chama, né, do Espírito Santo, e Cristo, isso aconteceu na presença de Cristo porque Cristo ali era como se fosse a união de todos aqueles eu superiores, né, todas aquelas pessoas, né. Isso e uma outra coisa, né, que é muito legal, que é Cristo fala, né, esteja uma ou duas pessoas falando sobre mim, eu estarei presente, né. E tem uma outra frase também que é aquela mais famosa, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, todas essas frases, todas essas situações estão falando, estão fazendo o ser humano buscar, né, o seu Deus interno, né, aquela centelha divina que está presente dentro dele, né, e que conecta ele com o eterno, né, no caso da Igreja Católica com Jeová. Então isso produz, né, um sentimento de religiosidade, né, não baseado na recompensa, né, a recompensa de ter a vida eterna ou de ter uma de ter a salvação, né, mas baseado na semelhança, né, que está presente. Deus fez, né, o homem a sua imagem e semelhança, mas a semelhança está no espírito, né, está na consciência. Então, e quando o homem busca essa consciência, né, o caminho final, né, o ponto final é se tornar um Cristo, se tornar um iluminado. Então, Cristo para mim traz todo esse significado. Cristo para mim e aí o que eu posso dizer é que a época de Cristo, a gente estava na era de peixes, né? E quando a gente estuda astrologia, a gente aprende que a gente pode dividir, né, nosso mapa astral, né, em casas, né? E cada casa fala de uma área da vida. Então, se a gente imagina que a gente está falando da casa 1 com peixes, né? A casa 6 que fala de trabalho é leão. Então, e o signo de leão, para mim, né, ele é totalmente conectado com a ideia do Cristo, né? Embora Cristo tenha passado através dos seus exemplos, da sua vida, um lado pisciano, né, um lado do amor universal, né, da compreensão, né, esse aspecto iluminado, né, luminoso, tem tudo a ver com o signo de leão, né, e o que ele representa, né, que realmente é lógico, né, com o leão evoluído, né, que não com o leão narcisista, o leão que só enxerga o seu ego, né, mas o signo de leão é o signo regido pelo Sol, né, e ele e assim, o ponto mais elevado, né, que ele pode alcançar é realmente trazer uma luz, né, interna, né, uma luz do seu Deus interno, né, para o externo. Então isso assim, o ponto o ponto mais alto, né, do signo de Leão. Por que eu estou falando sobre isso, né? Porque a gente pode fazer analogias, né? A gente vê aí na era de peixes,
como o signo oposto, né, a peixes era importante, né? O signo de virgem é oposto a peixes, né? Então a gente vai ver aí sempre as relações de trabalho sendo colocadas à prova, né? Tanto no povo judeu, né, que foi escravizado várias vezes, no feudalismo, né? A gente vê aí que essa relação de servidão, né, e de trabalho, ela sempre teve em foco, né? E o que acontece? A gente está na era de aquário, né? Então o signo de aquário é a bola da vez. Consequentemente, o signo de leão também né, também está envolvido, né, em todo esse jogo, né? A gente poderia dizer que o signo de aquário fala de grupo, né? A gente poderia dizer que dentro desses grupos é, é necessário ter vários leões aí, né, para realmente fazer com que esse Deus interno aflore, né? A gente, essa seria, sim, o melhor dos mundos, né? A melhor situação. Mas a gente sabe que a humanidade, ela, né, não se encontra todos no mesmo nível, né, e todos preparados para essa situação, né? Então a gente sabe que todo esse processo que a gente está vivendo, ele né, um ajuste, né, cada um dentro da sua esfera, né, para que se torne um ser humano mais conectado, né, com o seu Deus interno, que entenda, né, essa vida de Cristo de uma outra forma, né, como alguém que veio liderar, alguém que veio mostrar o caminho, né, e não apenas alguém que veio morrer, né, na cruz para te salvar, né. Eu sei que esse assunto é um assunto muito polêmico, né? Eu não quero aqui com esse vídeo mudar o mundo nem mudar sua fé, muito pelo contrário, né? A minha ideia aqui é aumentar, né, a sua conexão com o divino, né? E o motivo de eu ter colocado esse assunto, né, não é apenas por causa da Páscoa, mas é porque eu percebo que é necessário que a gente se mobilize. Eu já vejo algumas pessoas pedindo dinheiro no farol, algumas têm me dito que começaram a pedir dinheiro ou vender alguma coisa no farol porque estão desempregadas. O momento, a tendência é que as coisas piorem bastante, né? E infelizmente, né, a gente ainda fica na dependência das instituições, né? E aí tem uma outra coisa interessante que eu tenho para falar para vocês, né, mostrar a diferença, né, desse momento de Pentecostes que eu comentei com vocês, que todas as pessoas falam a mesma língua, né, para um outro momento da Bíblia que é a Torre de Babel, né, onde todas as pessoas foi construída uma torre para chegar a Deus, né, e só que depois de construída cada pessoa começou a falar a sua própria língua, né, e o final da torre foi o desastre, né, foi a catástrofe. Então, as instituições hoje são essa Torre de Babel. Os governantes, né, são essa Torre de Babel. A gente, como um povo, como um coletivo, a gente precisa se mobilizar para pedir para esses governantes maior maturidade. Eles precisam sentar, né, precisam discutir assuntos importantes. Existe uma polarização no país, essa polarização é uma polarização burra, né? Os governantes estão preocupados com a eleição e não com a população, né?
Então é necessário que eles sentem, né? E é lógico, o meu canal aqui está no início, eu só tenho os meus amigos que assistem e eu não sei se assistem os vídeos por completo, provavelmente não, mas eu queria pedir para alguém, né, que assista esse vídeo, que tenha uma abertura, né, uma penetração maior, né, nos meios, né, que gere aí um programa, né, que mobilize várias pessoas, né, para a gente pedir para os governantes maturidade, né, e tolerância, né. Eles precisam sentar, né, eles precisam liderar, né, o povo. O povo não sabe que atitude tomar. Ele sente a fome batendo na porta, ele sente, por outro lado, ele está se sentindo totalmente desprotegido em relação à doença, e, e não existe nenhum movimento social, né, pedindo aí a, a maturidade, né, maturidade desses governantes que só pensam nas nas suas bases de governo, naqueles que o acompanham, naqueles que o seguem. Se alguém puder puxar esse movimento, se alguém puder promover isso de uma forma mais ampla, eu agradeço, né? Mas eu acho que a gente não tem outro caminho, a gente precisa se unir, porque não adianta eu achar que a crise não vai chegar em mim, porque vai chegar na pessoa que está na rua, né, que está com fome, passando fome, ou que está doente, que não tem o que comer em casa. Então, é importante que a gente comece a pensar numa forma de cobrar ações do governo. As ações têm que ser em conjunto e têm que ser dadas com base de liderança, né, mostrando um caminho para a população, né, não apenas fazer assistencialismo, né, e deixar a população desprotegida. Eu tenho agora tenho que falar, né? Finalmente eu vou falar de astrologia. A gente está com Vênus em Gêmeos, a gente está com Marte em Aquário, né? Que é essas ações que precisam ser feitas. E agora, essa semana, Mercúrio entrou em Áries, né, dando mais um impulso de coragem, né, botando a gente na direção do movimento, na direção da ação. A gente tem que usar, e esse é um momento assim, muito bom, né, de falar sobre isso, de usar a comunicação para ajudar as pessoas e para pedir, né, para cobrar, né, ações maduras dos governantes. A Lua vai ficar minguante na terça-feira e vai ajudar no sentido de que vai dar uma reduzida na velocidade dos acontecimentos, né? Então pode ajudar aí na diminuição dos casos, na diminuição da velocidade de contágio. Isso e também pode diminuir os ânimos, né? Embora eu acredito que essa semana a gente vai continuar vendo aí muitas disputas de poder, eu realmente fico preocupado na segunda-feira com o governador dizendo que vai prender pessoas e o presidente demonstrando que não está preocupado com a doença. Então, muito provavelmente teremos demonstrações de poder desnecessárias essa semana,
mas vamos ficar tranquilo, faz parte do processo, né? Se a gente quer participar, se a gente quer mudar, vamos cobrar do governo, vamos cobrar o governo no sentido de que eles não usem aí o dinheiro do fundo eleitoral, né, na próxima eleição, não deem esse dinheiro para os partidos, né, esse dinheiro tem que vir para a população, né, vamos cobrar que as pessoas que ganham acima do teto, né, tenham seu salário corrigido, vamos cobrar que eles não arrumem mais aumentos de salário, né, para o funcionarismo, né, vamos cobrar que o governo haja de uma forma madura, né. Mais uma vez, o meu canal está no início, eu não tenho adesão, né, de muitas pessoas, mas se alguém tiver, né, concordar com a minha ideia, né, e tiver disposto a levar essa ideia para frente, agradeço muito, né. Eu não vejo em nenhum veículo de mídia ou nenhum veículo de expressão esse tipo de pensamento. As pessoas expõem o lado A, o lado B, assumem o seu lado, né, e nunca tentam conciliar as coisas. Infelizmente, está faltando aí leões verdadeiros aí, né, para fazer uma liderança pensando no próximo, né. Então, por isso eu contei a história, expliquei minha forma de entender a Páscoa, de entender o sentido de Cristo, né, e eu queria deixar para vocês aí não só a minha indignação, né, mas um sincero aí Feliz Páscoa, que Jesus Cristo esteja presente na sua vida, né, que você entenda o significado, né, dessa palavra, né, de um iluminado, né, de iluminação, né, que você consiga vivenciar isso na sua vida, né, e consequentemente, se você conseguir vivenciar, consequentemente você será um ser humano salvo, aí, porque você vai ser salvo pelos seus próprios esforços, né. Então, quero deixar um abraço, né, e muita paz, muita força para a gente passar por mais uma semana aí. Tchau.